abençoados com todas as bênçãos. Melhor dia, melhor domingo. Recebo que hoje já seja aí o seu melhor dia, o seu melhor domingo. Recebo que você esteja bem nesse dia que Deus mesmo preparou para nós, não é isso? O Evangelho diz que nós, os filhos, participamos de carne e sangue. E recebo que o seu dia hoje de participação nesse corpo de carne seja bem tranquilo, seja bem suave, não é isso? Que Deus mesmo esteja no controle aí de toda a sua vida. Recebo que hoje seja o melhor dia da sua vida. Que quando terminar o dia, você vai estar muito bem, muito tranquilo, mesmo que não te venham coisas que não te pareçam muito boas, muito tranquilas, mas saiba que Deus ele tem o controle de todas as coisas nas nossas vidas. E o dia de hoje foi preparado por Ele por alguma razão. Tudo que te vem, tudo que te passa, é Deus mesmo. Muito obrigado aí pela sua audiência. Meu nome é Neilton Cardoso. Se você não me conhece, não é isso? Falamos aqui a partir do Rio de Janeiro. E o nosso tempo aqui, o nosso trabalho aqui, não é outro a não ser falar do Evangelho da Graça de Deus. O Evangelho que foi revelado unicamente, exclusivamente ao apóstolo Paulo. O único que recebeu a revelação desse Evangelho. Muitos ouviram falar, muitos participaram, mas entender o que realmente foi o Evangelho da Graça de Deus, essa revelação foi dada por Deus somente ao apóstolo Paulo. E ele deixou aqui registrado em 14 cartas. Vamos estar aqui falando a respeito desse assunto, um tema bom, bem tranquilo. Entenda o antes e o depois da cruz. É isso? Você precisa entender. Eu recebo os olhos do seu entendimento já iluminados para que você entenda. É isso? Mas antes de começarmos aqui, eu gostaria de pedir a você que compartilhe aí a mensagem, participe aí conosco, para que outras pessoas também possam ouvir essa palavra. Porque é importante que outros também ouçam. Não é isso? Porque essa palavra não é minha, não é do Orlando, não é do José, não é da Maria, nossa palavra é do nosso Pai, que está imputada em todos os filhos de Deus. Apenas alguns ainda não foram despertados, não tiveram os olhos do entendimento despertados, porque o nosso Pai assim não permitiu. Mas recebo que já esteja aí despertado, não é isso? Muito obrigado pela sua audiência. Estou vendo aqui alguns abençoados já passando aqui na tela. Muito obrigado por você estar participando. E peço também a você que se inscreva no nosso canal do YouTube. Isso é importante. A tecnologia de hoje ela exige essas coisas. Quando nós começamos, já que falei várias vezes, a tecnologia era uma fita cassete de 60 minutos. E nós comprávamos a fita, gravávamos e distribuía de mão em mão e passava para as pessoas. E assim muitos foram alcançados. Mas hoje a tecnologia é um pouquinho diferente, um pouquinho mais avançada. É necessário que você compartilhe a mensagem. É necessário que você se inscreva no canal do YouTube para que a palavra corra e seja glorificado. Os nossos irmãos sejam alcançados, sejam livres, sejam salvos da religião, dessa mentira, desse engano terrível que é a religião. Muito obrigado pela sua audiência. Temos recebido correios de várias partes do Brasil. Gostaria de agradecer a todos. Estava até com uma relação de abençoados para falar, mas no último momento ela se afastou de mim, correu de mim, não sei para onde que ela foi. Mas eu recebo que tudo está bem. Muito obrigado pela sua participação, por você que está nos escrevendo, aí, passando correios, por essa tecnologia maravilhosa. Então, vamos aqui dar início aqui a esse assunto bem tremendo. Nosso tempo aqui é curto, não temos aqui muito tempo para estar aqui. Então, vamos aproveitar bem esse tempo, porque é muito precioso, não é isso? O tema de hoje é: entenda, veja bem, entenda o antes e o depois da cruz. Porque, abençoado, veja bem, são dois momentos, antes e depois. E a cruz está no meio, dividindo esses dois momentos. São duas épocas diferentes. E já vamos aqui já te adiantar que antes era Jesus de Nazaré e a lei de Moisés, que estava antes da cruz. Esse foi um momento na história da humanidade. E depois da cruz estava o Cristo ressuscitado com o pacto da graça de Deus. E saiba que tudo isso de Deus mesmo, Deus que fez essa divisão, Deus que fez essa separação. Agora, é necessário que nós viemos aqui entender o que aconteceu antes
e o que está acontecendo depois. Qual a nossa participação nesses dois tempos? Porque senão vai nos trazer confusão, como nós temos visto aí na religião. Então vamos ler aqui o texto básico aqui que nós marcamos para dar início, não é isso? Nós sempre gostamos de começar aqui com um tema, um assunto. Vamos ler aqui, ó, João, livro histórico de João, por favor, isso aqui não é evangelho, isso aqui está antes, está no período, está na época diante da cruz, e tudo que está antes da cruz não é Novo Testamento, não é isso? É lei de Moisés. Vamos ler aqui o que foi que Jesus falou aqui. João, capítulo 11, versículo 25, 26 e 27. Vamos ler aqui com bastante calma, depois vamos acompanhar aqui passo a passo. Diz assim, versículo 25. Disse-lhe Jesus, por favor, preste bem atenção, pega a sua Bíblia aí, um papelzinho, anote, porque aqui é tudo com a Bíblia. Tudo aqui é com a Bíblia. Vamos lá. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Palavras de Jesus. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, pode até estar morto, mas se crer nele, viverá. Olha que tremendo, não é isso? No verso 26, ele diz assim, ó, verso 26. E todo aquele que vive, já é uma outra etapa, já é uma outra época, aquele que vive e crer em mim, olha, o que acontecerá? Nunca morrerá. Aí ele, no finalzinho, ele faz a seguinte pergunta. Crês tu isto? Uma pergunta de Jesus. Olha que classe de pergunta. Crês tu isto? E no verso 27, aquela mulher que estava ali conversando com Jesus, que era Marta, irmã de Lázaro, ela respondeu. Disse-lhe ela, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. A resposta daquela mulher para Jesus de Nazaré. Então, abençoados, entenda, é necessário que nós que estamos aqui no ano 2022, já no mês de maio, não é isso? É necessário que nós entendamos o antes e o depois da cruz. Porque se você não entender, olha só, veja bem, como entender isso? Se você não entender o que Jesus de Nazaré fez e falou, porque ele fez muitas coisas, Jesus de Nazaré falou muitas coisas nos seus dias de carne, lá antes da cruz, se você não conseguir entender o que ele fez, se você não conseguir entender o que ele falou, você também não vai conseguir entender a nossa posição em Cristo Jesus depois da cruz, depois da ressurreição. Porque são dois momentos. Você precisa entender, a religião não entende. É necessário que se entenda o que Jesus falou e o que ele fez lá antes da cruz, para que nós possamos entender o resultado do que ele falou, do que ele fez, para nós aqui que estamos depois da cruz. E veja bem, porque são dois momentos diferentes. O que Jesus fez lá antes da cruz, as suas obras, lá ele foi circuncidado, ele foi apresentado ao templo, ele se batizou nas águas, ele subiu nos montes, ele fez jejum, ele fez uma série de coisas. Tudo isso que ele fez foi para cumprir a lei de Moisés. Isso é uma coisa que tem que ficar bem tranquilo na sua mente, abençoado. Jesus de Nazaré, ele veio nesse corpo de carne, tudo que ele fez, as suas obras, foram exatamente para isso, para cumprir a lei de Moisés. Romanos, deixa aqui em Romanos, no capítulo 15, no verso 8, nós falamos que nós gostamos de ler, não é isso? Para aqueles irmãos que estão chegando agora, os mais novos, possam entender. Romanos, capítulo 15, versículo 8, ele diz assim, ó, digo, pois, apóstolo Paulo falando a respeito de Jesus, digo, pois, que Jesus Cristo foi, não é que ele seja agora, ele foi ministro, em algumas traduções diz, servo da circuncisão. Circuncisão era o pacto da lei que estava antes da cruz, por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais. Então está dizendo que Cristo, ele foi servo da circuncisão. Tudo que ele fez foi debaixo da circuncisão. Mas, veja bem, isso foi o que ele fazia, as obras dele. Mas o que ele falava, o que ele anunciava, era o reino de Deus que estava por vir. Tudo que ele falava, tudo que ele pregava, tudo que ele ensinava, era anunciando o reino de Deus que estava próximo. Lucas, veja aqui em Lucas, vamos lá, Lucas capítulo 21,
Olha o que Jesus falava, o que ele anunciava com suas palavras. Lucas capítulo 21, no verso 31, ele fala assim, ó, assim também, veja bem o que ele falou para aquele povo, assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, se você ler aqui o capítulo 21, que você vai saber que coisas eram estas, sabei que o reino de Deus está onde? Está longe, daqui a 2000 anos, quando Jesus voltar nas nuvens, quando... Não, está o quê? Perto, está próximo. Ele está dizendo que o reino de Deus, que ele estava anunciando, que ele estava falando, estava próximo. Em verdade vos digo que não passará esta geração, a geração de Jesus de Nazaré, até que tudo aconteça. Estava próximo, e era isso que ele anunciava. E o verso 33, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Tudo que ele falava, abençoados, ele estava anunciando o reino de Deus, que estava próximo. Anunciava, falava, fez muitas coisas, mas ele nunca, Jesus de Nazaré, ele nunca explicou nada claramente. Ele nunca disse, esse texto, por exemplo, que nós lemos, ele nunca explicou com clareza tudo que ele falava. Por quê? Porque ele não poderia explicar por causa do pacto da lei, abençoados. Jesus de Nazaré, ele estava debaixo de um pacto que era de obras. O pacto da lei era um pacto de obras, de 613 obras. Não era um pacto de conhecimento. O pacto da lei de Moisés, antes da cruz, entenda isso, não era um pacto de conhecimento. Não se chegava a Deus, era com obras e não com conhecimento. Qualquer um que quisesse se aproximar de Deus, o abençoado lá que transgredia a lei, ele tinha que cumprir lá uma ordenança, dar uma oferta, aí então ele estava se aproximando de Deus. Não precisava entender nada, não precisava conhecer de nada. Ele ia lá no sacerdote, o sacerdote dava para ele uma obra para ele fazer, um castigo lá de acordo com o que ele tinha cometido de errado, então ele se aproximava de Deus, porque o pacto não era de conhecimento. Por isso que Jesus de Nazaré, ele não poderia explicar nada, ele nunca pôde falar nada. E mais, Cristo, ele foi fiel ao pacto da lei. Ele, de maneira nenhuma, ele nunca chamou alguém assim no cantinho, vem cá, chega aqui que eu vou te explicar aqui um negocinho, é segredo, eu não posso estar falando, mas eu vou falar só para você. Ele nunca fez isso, porque o pacto, abençoado, era de obras, não era de conhecimento, e ele foi extremamente fiel, 100% fiel ao pacto da lei que ele mesmo havia estabelecido desde antes da fundação do mundo. O que ele falou, pessoal, sem explicar, trouxe muita confusão. Quando Jesus falava e não explicava nada, ele trouxe muito conflito na mente da religião, lá na mente dos religiosos. Os sacerdotes, lá quando ele conversavam com ele, lá, todos eles saíam irados, porque Jesus falava, mas ele não dava assim, uma explicação clara do que realmente era, porque está debaixo da lei, e causava confusão, causava ira, e mais, até hoje isso acontece. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 15, vamos ler aqui, ó. Vamos ler aqui rapidamente, estamos aqui bem pertinho. Segunda carta que Paulo escreveu a Coríntios 3,15, diz assim, ó, e até hoje, quando é lido Moisés, quando é lido o que Jesus falava, porque quando Cristo falava ali, Jesus falava, ele estava falando a respeito da lei. Ele falava ali debaixo da lei, que trazia confusão. E até hoje, diz aqui o apóstolo Paulo, quando é lido Moisés, a confusão, o conflito permanece da mesma maneira. Até hoje, a religião não entende o que Jesus fez e menos ainda entende o que Jesus falou. Não entende, a religião não entende o que Jesus fez. Olha só, as denominações que você conhece, deve ter participado ou participa de algumas denominações, estão aí debaixo da maior da confusão. Deixa eu te dar um exemplo dessa confusão que acontece na religião. O batismo, por exemplo, o batismo nas águas. A religião não sabe por que Jesus se batizou lá nas águas. Tanto não sabe, porque em cada denominação tem um batismo diferente. Em algumas o batismo é na cachoeira, outras é no rio, outros é na piscina. A minha mamãe, que se batizou 4 vezes nas denominações, teve uma que foi água assim, ó, gotinha na cabeça, devido à confusão, devido a não conhecerem por que realmente ele se batizou. Pegue um religioso e pergunte para ele assim, ó, olha, se Jesus não tinha pecado, para que ele se batizou se o batismo nas águas
para arrependimento de pecado. Então, para que ele se batizou? A religião não vai saber te explicar por quê. Está debaixo de confusão, porque está debaixo da lei de Moisés. Mas Jesus de Nazaré, veja bem, ele trouxe essa confusão toda, ele não explicou nada, nem o que ele falava, nem o que ele fazia. Mas Jesus de Nazaré prometeu, veja bem, ele prometeu que mandaria um. Veja bem, somente um, não são dois. Muito menos 3. Ele prometeu mandar um para explicar, olha bem, explicar o que ele fez e o que ele falou. Ele prometeu, olha, João, vamos aqui a João, volte aqui a carta de João, palavra também de Jesus, João capítulo 16, no versículo 13, olha o que ele diz aqui, Jesus de Nazaré. Mas quando, isso aqui são palavras escritas por João, mas que foram de Jesus de Nazaré, nos seus dias de carne, antes da cruz. Ele prometeu assim, lá no pacto de obras, onde não tinha, ninguém explicava nada. Ele disse assim, ó, mas quando vier aquele Espírito da verdade, quando vier, é porque não estava. Se ele prometeu que viria, é porque não estava. Ele vos guiará, ele vos ensinará, ele vos explicará toda a verdade. Por quê? Porque não falará de si mesmo. Não, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, o Espírito da verdade, abençoados, queria explicar o que Jesus fez e o que Jesus falou. Então, veio o apóstolo Paulo, o perito arquiteto, explicou em 14 cartas o que Jesus fez e falou. O próprio Deus levou o apóstolo Paulo até o paraíso, ali explicou para ele tudo o que tinha acontecido. Paulo relatou em 14 cartas e hoje nós entendemos. Olha, 1 Coríntios, capítulo 3, no versículo 10, olha o que ele diz aqui, ó. Segundo a graça de Deus que me foi dada a quem? Foi dada a Pedro? A graça de Deus foi explicada a Pedro? A João? A Tiago? Claro que não. A graça de Deus foi dada a Paulo. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, Paulo, por favor, abençoados, veja o que você está lendo. Pus eu, Paulo, como perito arquiteto, o fundamento. Não é um dos fundamentos, artigo definido. O fundamento. E o outro edifica sobre ele. Mas foi Paulo que colocou o fundamento, que explicou tudo que Jesus falou e tudo que Jesus fez. Mas veja, cada um como edifica sobre ele. Por quê? Versículo 11. Porque ninguém, olha que ousadia, né, do apóstolo Paulo, ninguém pode pôr outro fundamento. Sabe por que não pode? Porque a explicação, o fundamento foi dado a ele, foi explicado a ele, a Paulo. Pedro não poderia botar outro fundamento que não foi dado a Pedro. João também não, Tiago muito menos. O fundamento foi explicado, o Espírito da verdade estava em Paulo. Paulo que explicou o Evangelho da Graça, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo, o ressuscitado. Somente, abençoado, somente o apóstolo Paulo. Por isso, por esta razão, por essa explicação ter sido dada pelo apóstolo Paulo, quando se fala de outras doutrinas, quando se traz outras explicações do que Jesus fez e do que Jesus falou, fora dessas cartas do apóstolo Paulo, são mentiras, são enganos e promovem tremenda confusão. São anátemas. Qualquer explicação, qualquer conversa, qualquer coisa que faça explicar o que Jesus fez e o que Jesus falou fora das 14 cartas do apóstolo Paulo, com certeza, abençoados, com certeza vai trazer confusão para a mente dos abençoados. E é isso que nós estamos vendo por aí na religião. Pergunta para a religião quem foi o apóstolo Paulo, o que ele escreveu. Eles não sabem, eles querem explicar o novo pacto, depois que Cristo morreu, com as coisas que Jesus falou e com as coisas que Jesus fez. Não vão conseguir, porque a explicação não estava lá. A explicação do que aconteceu antes da cruz está com o apóstolo Paulo, de Romanos até Hebreus. Se você quer entender, você tem que submeter a sua mente ao conhecimento dessas 14 cartas, senão você vai continuar em confusão. Somente o perito arquiteto explica, somente o perito arquiteto. Então, vamos aqui a explicação do perito arquiteto do que falou Jesus, do que disse Jesus, mas segundo a explicação do apóstolo Paulo. Volte aqui a João capítulo 11, versículo 25, que nós lemos. Então disse-lhe Jesus, veja bem, vamos aqui
de passo em passo, de glória em glória, para que possamos entender com bastante clareza. Para você entender o que disse Jesus e o que fez Jesus, você precisa, logicamente, saber quem foi Jesus, mas de acordo com o Espírito da verdade, de acordo com a explicação de Paulo, não de acordo com a explicação da religião. Porque se você se guiar, eu quero saber quem foi Jesus, e de acordo com a religião, você não vai chegar a lugar nenhum, você não vai entender nada, vai chegar a muita confusão. Então vamos ver aqui, ó, primeira carta que ele escreveu a Timóteo, tem aqui algumas explicações. Paulo escreveu uma carta a Timóteo, e ele aqui vem dizendo aqui, quem foi Jesus de Nazaré? 1 Timóteo 3,16. Olha o que diz aqui o perito arquiteto, aquele que recebeu a revelação do que fez e de quem era Jesus de Nazaré. Olha só, 3,16. E sem dúvida alguma, não pode haver dúvida nesse assunto, abençoado, senão você vai entrar em confusão, grande é o mistério da piedade. É grande. Para a religião, esse mistério é grande. Eu recebo que para você, na sua mente, isso aqui já não seja um mistério. Eu recebo que você já entendeu quem é Jesus de Nazaré. Quem foi ele? Aquele que se manifestou em carne. Então, foi uma manifestação de carne. Foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Então, abençoado, segundo o perito arquiteto, Deus foi aquele que se manifestou em carne. Ele fala aqui bem no começo, aquele que se manifestou em carne foi exatamente o próprio Deus. Deixou ser visto em carne, num corpo chamado Jesus de Nazaré. Quem estava ali dentro daquele corpo ali era o próprio Deus, era o Espírito de Deus. Jesus de Nazaré foi uma roupa que vestiu o próprio Deus. Hebreus capítulo 2, 14, diz que os filhos participam de carne e sangue, e da mesma maneira diz que Deus também participou de carne e sangue. Deus participou. Deus não era carne e sangue. Deus participou. Aquele corpo que se via andando ali, chamado Jesus de Nazaré, era um corpo onde estava Deus dentro, o Espírito estava ali dentro. 2 Coríntios 5,19 diz, vamos ler aqui, 2 Coríntios, isso aqui também é muito bom de se ler, 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 19, olha o que diz aqui o apóstolo Paulo, bem conhecido nosso, depois nós vamos ler ele de novo, diz assim, isto é, veja bem, segundo quem foi Jesus de Nazaré, isto é, Deus estava onde? Em o quê? Dentro. Não é que estava na frente, não é que estava atrás, que estava em cima, lá como a pombinha que apareceu lá no batismo. Não. Deus estava dentro aqui, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Deus estava dentro. O Espírito que estava ali dentro daquele corpo era o próprio Deus. O corpo chamado Jesus de Nazaré vestia Deus. Jesus de Nazaré não era filho de Deus, era o próprio Deus que estava ali, porque Deus é o Espírito. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, diz que Deus é Espírito, e esse Espírito estava dentro daquele corpo chamado Jesus de Nazaré. É necessário que isso não haja dúvida na sua mente, como diz o apóstolo Paulo, sem dúvida alguma. Eu recebo que você entenda. Quem estava dentro daquele corpo era o próprio Deus, que é o Espírito, o próprio Deus. Você lembra de Felipe? Um daqueles que andavam junto com Jesus de Nazaré? Uma certa vez, ele pediu a Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai. Depois que Jesus falou muitas coisas e ninguém entendia nada mesmo, então Felipe perguntou, Senhor, mostra-nos o Pai, é que nos basta. Veja aqui, olha a resposta de Jesus. João, volte na carta de João, no capítulo 14, no versículo 8, olha o que ele disse. Disse-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Felipe queria ver o Pai, não é isso? Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco, olha que resposta, e não me tendes conhecido, Felipe? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Porque o Pai estava ali dentro, mas eles não poderiam, de maneira nenhuma, entender. Não poderiam, abençoado, porque naquele pacto, antes da cruz, Deus não poderia ser conhecido que está ali. Era necessário que eles pensassem, entendessem, porque o pacto era de obras, quem estava ali
era Jesus de Nazaré, que teria que morrer na cruz. Agora que você já sabe quem foi Jesus, então vamos aqui voltar aqui a João, capítulo 11, versículo 25. Disse-lhe Jesus, Deus mesmo, o próprio Deus falando, eu sou a ressurreição e a vida. Olha o que ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Veja bem, abençoados, Jesus, ele devolveu a vida a muitos, a vida no corpo físico. Ele ressuscitou a muita gente. O próprio Lázaro, aqui nesse texto aqui, foi na ocasião que ele ressuscitou a Lázaro, o filho da viúva de Naim, me parece que a filha de Jairo, e outros abençoados até que não estão aqui escrito na Bíblia, com certeza Jesus também ressuscitou a muito, trouxe a vida, mas nesse corpo físico. E veja bem, de qual ressurreição você acha que ele estava falando aqui, quando ele disse, eu sou a ressurreição e a vida? Será que ele estava falando do corpo físico, que eu posso ressuscitar quem eu quero? E realmente poderia fazer isso, porque quem estava ali era o próprio Deus. Abençoados, ele não estava falando do corpo físico. Não, quando ele disse, eu sou a ressurreição e a vida, ele não estava falando desse corpo físico. Por quê? Porque esse corpo físico voltará ao pó. Isso aí não tem jeito, mesmo que Jesus ressuscitou lá Lázaro, por exemplo. Onde está Lázaro hoje? Voltou a morrer, porque o corpo ele está condenado a voltar. Ele estava falando de uma vida eterna no Espírito. Quando ele falou assim, eu sou a ressurreição e a vida, ele estava falando de algo mais excelente do que esse corpo mortal. Porque lá em Eclesiastes 12:7 diz que esse corpo aqui tem que voltar para o pó, e o Espírito tem que voltar para Deus. Ele disse mais, quem crer em mim, olha as palavras de Jesus que trouxe confusão. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Olha o que ele falou. Quem crê, falando aqui no presente, agora. Jesus falando, quem crê, não é quem passar a crer. É quem crê agora. A quem foi imputado esse dom de crer. Predestinação, é isso que Jesus estava falando. Aquele que recebeu lá antes da fundação do mundo o dom de crer. É isso que ele está falando, predestinação. Mesmo que esteja morto, pois o pacto da lei, abençoados, por que ele falou mesmo que esteja morto? Porque o pacto da lei, todos estavam mortos. Espiritualmente, todos estavam mortos, separados, destituídos de Deus. Todo filho de Deus que estava antes da cruz, diante de Deus, estava morto por causa da desobediência de Adão. Por isso que ele falou, quem crer em mim, ainda que esteja morto, ainda que esteja aqui nesse pacto aqui de maldição e morte, vai viver, porque eu vou para a cruz, vou morrer. Então ele falou, na cruz ressuscitarei a todos. 1 Coríntios capítulo 15, 22, ele disse isso, não é isso? Vamos ler aqui, 1 Coríntios. Nós temos que ler, Bento, me perdoe, que nós temos que ler, que é necessário que nossos irmãos acompanhem. 15, 22, ele disse assim, porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Todos morreram em Adão. Ele estava falando dessa morte ela que causou lá em Adão. E na cruz ele deu vida a todos. Por isso ele falou para aqueles debaixo da lei antes da cruz. Entenda esse tempo, abençoados. Antes da cruz. Eu sou a ressurreição e a vida. Estava no pacto da morte. Todos ali estavam mortos espiritualmente perante Deus. Por isso que ele falou, eu vou dar vida a todos. Quem crê, aquele que foi predestinado para filho, mesmo estando naquele pacto, quando a cruz acontecesse, teriam vida. Mas ninguém compreendia isso. Ninguém entendia isso. O pacto, a lei de Moisés, não permitia que aquelas pessoas entendessem que Jesus estava falando ali do Espírito. Eles pensavam que Jesus estava falando de uma ressurreição física, como ele fez ali em muitos. Eles viram ali, aquelas pessoas que estavam ali, viram Jesus lá. E porque quando ele fazia os milagres, ele não fazia escondidinho, não. Tinha sempre muita gente vendo. E eles sabiam que Jesus ressuscitava mortos. Então, quando Jesus falou essas coisas, eles pensaram logicamente, né, se eu estivesse lá, você se estivesse lá, com certeza também pensaria que Jesus estava falando da ressurreição desse corpo. Mas não era, abençoado. Jesus só falava do reino que estava próximo de vir. Aquele que crê em mim, mesmo que esteja aqui nessa lei maldita, nesse pacto de maldição e morte,
vai ter vida, vai ressuscitar ali na cruz. E no verso 26, olha a mudança agora no verso 26. E todo aquele que vive, olha que já é um novo discurso. Todo aquele que vive, que não passou no pacto da morte, se não passou no pacto da morte, abençoado, está vivo, no pacto de maldição e morte, que nasceu depois da cruz. Se você nasceu depois que Cristo morreu e ressuscitou, e crê, veja bem, crê, não basta ter nascido depois da cruz somente, porque então alguns podem pensar, então todo mundo que nasceu depois da cruz, olha, eu sei que isso aí causa uma confusão, muitos não aceitam, mas é o que está escrito, abençoado, tem que crer. E Romanos capítulo 8, versículo 29, tem que ter sido escolhido para crer. Romanos 8, 29, olha, vamos ler, temos que ler também. Romanos 8, 29, um texto bem conhecido nosso, diz assim, ó, 8, 29. Aos que, por quê? Os que dantes conheceu antes quando? Antes da fundação do mundo. Também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, abençoados, tem que ter nascido depois da cruz e ter sido escolhido por Deus. Talvez muitos pensem, mas isso seria uma injustiça. Abençoado, você está chamando Deus de injusto, porque quem fez a escolha, quem predestinou, não fui eu, não foi você, não foi ninguém, foi o próprio Deus. Aí então, o que ele diz? Nunca morrerá. Se você crê, se você tem esse dom e nasceu depois da cruz, o seu espírito abençoado nunca morrerá, nunca será afastado de Deus, porque o pacto é eterno, é para sempre. É isto que Jesus está falando, antes da cruz e depois da cruz. Porque na cruz ele consumou a vida eterna de todos os filhos, antes e depois. Ele foi o autor e consumador. Todos os filhos que estavam antes da cruz, quando Cristo morreu, ressuscitaram com ele. Todos os filhos estavam mortos, voltaram a ter vida espiritualmente. E aqueles que estavam depois da cruz, que é o nosso caso, nunca morreremos, nunca iremos perder a salvação. É isso que ele está falando. Nós nunca vamos nos perder, abençoados, porque é para sempre. Ele nos deu vida e vida em abundância. E vai embora, e passa, e estamos sempre tendo vida. E no final do verso 26... veja bem aqui, no finalzinho do verso 26, Jesus fez uma pergunta, não é isso? E detalhe, ele fez essa pergunta, João capítulo 11, versículo 26, sem dar explicação de nada, né? Parecia até a escolinha do professor Raimundo, né? Que ele faz a pergunta sem explicar nada. Foi isso que Jesus fez. Ele perguntou para aquela mulher, para Marta, crê tu isto? Você entendeu isso que eu falei? Que aquele que mesmo que esteja morto, viverá, e aquele que está vivo nunca morrerá. Você entendeu isso, Marta? Você entendeu? E no verso 27, Marta respondeu a Jesus. Vamos ler aqui, ó, João, a resposta que Marta deu no capítulo 11, no versículo 27. Ela disse ela, olha a resposta, preste bem atenção aqui na resposta que Marta deu para Jesus de Nazaré. Disse ela, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, creio que tu veio de Deus, o Filho de Deus. A resposta daquela mulher para Jesus, tu és o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Marta, ela respondeu essa pergunta a Jesus de acordo com o conhecimento que ela tinha lá da lei de Moisés, porque ela viu lá, com certeza ela conheceu a mãe de Jesus, ela viu a Marta lá, Maria, naqueles dias de gravidez que toda mulher passa, ela viu Jesus ser parido lá, ela conhecia, viu Jesus fazer aqueles milagres, o conhecimento que ela tinha capacitou Marta a dar essa resposta, eu sei que tu és o Filho de Deus. Foi o que ela podia responder, que ela tinha no momento, de acordo com o que ela estava vendo. Não poderia ser diferente, porque o pacto que ela estava não tinha explicação melhor para dar, porque não tinha outra explicação. Ela não tinha outro conhecimento, Marta estava no pacto da lei, por isso que ela respondeu dessa maneira. Tu és o Filho de Deus, porque é o que ela estava vendo. O pacto era por vista e por obras, não era por conhecimento. Por isso que ela respondeu dessa maneira. Agora, veja bem, preste bem atenção como é que as coisas mudaram agora. A lei acabou. Isso, a lei, aquele pacto de maldição e morte. Romanos capítulo 10, versículo 4, diz que o fim da lei
É Cristo. Acabou. Cristo já ressuscitou. Não sei se você sabia disso, não sei se você tem esse conhecimento. Se não tinha, fique sabendo que Cristo já ressuscitou e nós já ressuscitamos com Ele, como Ele havia prometido lá. Se crê em mim, mesmo que esteja morto, vai viver, e quem estiver vivo, quem está depois da cruz, não pode morrer mais, por causa, resultado que Ele ressuscitou. O pacto agora é eterno. Pacto da graça, a graça de Deus, pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Se é dom de Deus, não pode acabar, porque o dom de Deus é sem arrependimento. O pacto agora é eterno. O Espírito da verdade, veja bem, abençoados, a parte bem importante, o Espírito da verdade está aí em 14 cartas, de Romanos até Hebreus. Está explicadinho aqui, tudinho que Jesus falou, tudo que Jesus fez. Paulo explica tudo em detalhes, está tudo aqui. Mas, veja bem, quando nós perguntamos para aquela mulher, e aquela mulher hoje é a religião, amém? A religião, quando nós perguntamos para a religião, principalmente para os nossos irmãos chamados evangélicos, quando nós perguntamos para eles, você crê nisso? Crê que Jesus ressuscitou? Crê que Ele mudou as coisas lá quando Ele voltou lá da sepultura? Você entende o que aconteceu, o que foi que Jesus fez antes da cruz? Você entende o depois da cruz, o resultado da morte de Cristo? Você pergunta para a religião, para os nossos irmãos chamados evangélicos, você entende que as coisas mudaram depois que Ele morreu e ressuscitou? A resposta é a mesma, é de acordo com a lei de Moisés. Os nossos irmãos respondem da mesma maneira. Haja visto, vamos voltar aqui ao batismo, o batismo nas águas. Todas as denominações batizam nas águas. E quando Ele morreu e ressuscitou, o nosso batismo não é o das águas. O nosso batismo é do Espírito, o batismo de sangue. De sangue. O próprio João, uma certa vez, só para complementar aqui, o próprio João, uma vez ele falou, eu vos batizo com água, mas após mim, depois da cruz, virá um mais poderoso do que eu, mais poderoso, e vos batizará de que maneira? Com o Espírito Santo e com fogo, com sangue. A religião não entendeu nada disso, continua no batismo lá de João e deixou de lado o batismo do mais poderoso, o batismo de sangue, o batismo da cruz. Por quê? Não entenderam o antes e não entenderam o depois da cruz. Nós ficamos com o batismo lá da cruz, o batismo de sangue, onde nós fomos batizados. Esquecemos lá o batismo das águas, porque não nos serve mais, porque está antes da cruz. A religião não entendeu o antes e não entendeu o depois. Na religião, é assim, não houve divisão. Não houve. Parece que não aconteceu nada, parece que Jesus não morreu, parece que Jesus muito menos ressuscitou, continuam andando, continuam vivendo da mesma maneira diante da cruz. Parece que Marta faz parte da igreja e do sistema religioso, porque a resposta é a mesma. Tu és o Filho de Deus, e não é abençoado, é Deus mesmo sobre todas as coisas. E por não entender, veja bem, a religião, por não entender o antes e o depois da cruz, não saber a diferença, o que estava antes é antes, o que estava depois é depois, que uma coisa acabou com a outra, não entender isso, também não consegue entender a manifestação de Cristo antes da cruz e depois da cruz. Embolou o meio de campo todo. Quando uma certa vez eu estava conversando com uma abençoada, né, bem próxima a mim, estava falando para ela, né, do Evangelho da Graça de Deus, a cabeça da abençoada já estava saindo fumaça, e no final, para resumir a conversa, ela chegou para mim e falou assim, meu irmão, o negócio é o seguinte, o negócio é Jesus. Jesus e não separando o diante da cruz e o depois da cruz, porque a religião não consegue, ela não entendeu. Por que não entendeu? Porque deixou o Espírito da verdade de lado. Não está procurando a resposta nas 14 cartas do apóstolo Paulo. Está procurando em Jesus de Nazaré. Como é que Jesus vai te explicar se Ele mesmo disse, eu não posso? Eu até queria explicar, mas não posso por causa do pacto. E a religião vai perguntar para Jesus, Ele não vai te explicar, abençoado. Ele mandou. Vá até Paulo, vá no Espírito da verdade, que Ele é que tem a resposta. Por isso que nós entendemos, nos submetemos aqui a nossa mente
ao perito arquiteto, quando ele diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Se você quer imitar Cristo, não vá a Jesus de Nazaré, porque você não vai imitar Cristo, você vai imitar a lei de Moisés. Se você quer imitar Cristo, você tem que ir a Paulo, que você vai imitar o Evangelho da graça de Deus. A religião, ela fala de Jesus antes da cruz, como se nós tivéssemos que imitá-lo. Como se fala lá na religião de Jesus, você tem que fazer. Eu sofri muito lá na religião por causa disso, né? Porque eu era meio preguiçoso para fazer algumas coisas, e logo alguém me falava, pô, se Jesus fez por você, por que você também não pode fazer? Porque exatamente por isso, abençoado, se ele fez antes da cruz, eu que estou depois da cruz, não tenho o que fazer, porque ele não foi meu modelo, não. Olha, ele foi o nosso substituto. Se fosse possível eu fazer alguma coisa, não precisava ele vir. O apóstolo Paulo fala, se a lei justificasse alguma coisa, se as obras da lei justificassem alguém, não teria necessidade de Deus se manifestar num corpo de carne, morrer numa cruz, para justificar os seus filhos. Eu mesmo me justificava com as minhas obras, e isso não era possível, abençoado. A religião não entende o que Jesus fez e nem o que ele falou, porque não querem se submeter ao perito arquiteto. Apresentam a Jesus de Nazaré como um modelo. Eles pensam que Jesus de Nazaré é o modelo da igreja. Vamos pensar, se ele fosse o modelo, você teria que se circuncidar, você teria que se batizar lá no Rio Jordão, você teria que estar nos montes, teria que morrer na cruz. Se ele fosse, mas ele não é modelo, ele foi o nosso substituto. Olha só, 1 Coríntios 15, 19, Paulo ele fala uma coisa aqui pesada. O perito arquiteto, ele falava para ele, explicava 1 Coríntios 15, 19, gostaria de ler aqui por nossos irmãos falando a respeito de Jesus de Nazaré, 15, 19, ele fala assim, ó, 15, 19. E se esperamos em Cristo, olha só nesta vida, olha o que Paulo fala, somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque Cristo nessa vida se chamava Jesus de Nazaré, cumprindo a lei. Uma lei que ele mesmo deu fim lá na cruz, abençoado. Uma lei de maldição e morte. Se você está esperando imitar Jesus de Nazaré para viver bem aqui nessa vida, você está debaixo de ser o pior dos homens. É que está escrito aqui, diz aqui o apóstolo Paulo. Vai viver debaixo de coisas erradas da lei de Moisés. Nós estamos depois da cruz de Cristo. Depois, entenda isso, abençoado. Tem uma cruz aqui no meio da história. E quem estava ali era o próprio Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, olha só, verso 15. 5,15 ele fala assim, ó, assim que daqui por diante, a cruz de Cristo, que é a divisão de tudo, abençoado, a cruz de Cristo, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Ninguém conhecemos segundo a carne. E o verso 16, já lemos, agora diz assim o verso 16. Vamos aqui, verso 16. Assim que daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se ainda também temos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora quando? Quando ele morre e quando ele ressuscita. Não o conhecemos deste modo. Versículo 17. Assim que, porque ele morreu e ele ressuscitou, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Nova criatura. Jesus de Nazaré é velha, não é coisa nova, é coisa velha. E as coisas velhas, Jesus de Nazaré, a lei de Moisés, o jejum, o batismo nas águas, o monte, a chamada Santa Ceia, o dízimo, são coisas velhas, já passaram. Eis que tudo se fez novo. Aonde que as coisas se fizeram novas? Na cruz, abençoado. Entenda isso, na cruz tudo se fez novo. Entenda o antes e o depois da cruz de Cristo, para você entender a nossa posição em Cristo Jesus. Estamos em Cristo Jesus. Ele habita em nós, somos templo dele. E estamos nos benefícios da nova aliança depois da cruz. Isso é a coisa muito, muito importante. Nós não desprezamos o que Jesus de Nazaré fez. Não é isso não, meus irmãos. Mas é que não serve para nós, porque nós estamos depois da cruz. Romanos,
Um verso aqui também que é clássico aqui, né? Romanos capítulo 7, versículo 4. Olha o que Jesus disse para aquele povo lá, Paulo disse para aquele povo que estava lá antes da cruz. Olha só. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei. Morto porque a lei acabou. Pelo corpo de Cristo. Como se chamava o corpo de Cristo? Jesus de Nazaré. Para que sejais de quem? De outro, não de Jesus de Nazaré, de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de darmos frutos para Deus. Quem está? Veja bem, quem está? Ou quem nasceu depois da cruz, porque nós não participamos de lei. É isso? Nós não participamos da lei. Nós nascemos depois da cruz. Não pode estar nas práticas diante da cruz. Porque é outro sacerdócio, é outro pacto, é outra história, é tudo novo aqui, abençoado. Você não pode trazer de lá, das coisas de lá, para cá, querendo imitar. Não, aí você está negando a cruz de Cristo. Vai viver como se Cristo não morreu. E a religião, ela faz muito isso, não é isso? Olha, você tem que crer em Jesus. E o irmão... ele já tem esse dom, né? Aí fica fácil, ele vai lá, passa a crer, aí apresenta para aquele irmão que já crê as obras de Jesus de Nazaré. Tudo errado, aí mistura tudo. Não é isso, abençoados. Nós nascemos depois da cruz e não precisamos fazer o que Jesus fez nas suas obras. De maneira nenhuma. Eu penso, abençoados, que isso é bem simples, é bem claro assim de se entender. Nós que estamos depois da cruz, vivemos de acordo com o pacto da graça, de acordo com o evangelho da incircuncisão, de acordo com Cristo ressuscitado. Aqueles irmãos que estavam antes da cruz, que foram colocados lá por Deus mesmo, viviam de acordo com a lei de Moisés. E essa separação, quem fez foi o próprio Deus. Agora eu não posso misturar, né, os dois tempos. É necessário que você entenda o tempo de lá e o tempo de cá. Entenda o antes e o depois da cruz, para você viver bem, viver tranquilo. Porque se você ficar do lado de lá, você vai se ver uma pessoa em pecado, você vai se ver uma pessoa injusta, você vai se ver afastado de Deus, você vai se ver querendo fazer coisas para se aproximar de Deus, porque o Espírito que está em você vai te constranger a se aproximar de Deus. E você não é por obras, você já está próximo de Deus, ele já habita em você. Você não tem que fazer nada, você tem que entender. Porque o pacto agora, diferente da lei, na lei era por obras, agora o pacto é por entendimento. Estamos reconciliados. Nós lemos aqui que lá na cruz, Cristo estava lá reconciliando consigo o mundo e já nos reconciliou aqui, ó, no conhecimento na mente. É necessário que você entenda a nossa posição em Cristo Jesus. Antes Jesus de Nazaré e a lei. E depois da cruz, Cristo ressuscitado e a graça de Deus. Vivemos por fé, agora por entendimento, vivemos por conhecimento que foi deixado unicamente com um perito arquiteto chamado apóstolo Paulo. Abençoado, compartilhe aí a mensagem, receba os olhos do seu entendimento já iluminados, para que eu alcance a outros e o abençoado entenda aí a posição, porque o que nós vemos na religião é uma confusão demais. Nós vivemos isso, passei 35 anos lá na religião, lá, e entendo bem essa confusão. Por quê? Por não entender o antes e o depois. Quando você entende, quando alguém entende o que aconteceu lá, o que aconteceu aqui, abençoado, já era, já acordou e fica tudo bem. Então eu te peço que você compartilhe essa mensagem, se possível, também se inscreva no nosso canal do YouTube. É necessário, você precisa fazer isso para que essa palavra corra e seja glorificada e os nossos irmãos sejam aí alcançados de maneira que eles possam entender a nossa posição em Cristo Jesus. Somos abençoados com todas as bênçãos. Isso é uma posição, né? Somos justos, uma posição. Não é que nós temos tudo ou que nós não fazemos nada errado nesse corpo de carne, não é isso. A nossa posição em Cristo Jesus é essa, abençoados com todas as bênçãos. Eu recebo que você entenda, recebo que você participe comigo nesse trabalho que
É árduo, mas é muito gratificante. E fazer com que a palavra corra e seja glorificada. Já declarando aí para você um excelente dia, um excelente domingo, vendo aí as manifestações de tudo aquilo que o próprio Deus conquistou para nós ali na cruz, com o pacto da graça de Deus. Abençoados com todas as bênçãos, o melhor domingo.